Se você pensou que esse título fabuloso se tratava de um clickbait, não. Eu não apenas estou falando que Avatar 2 será a melhor experiência audiovisual de todos os tempos, como vai mudar a indústria cinematográfica para sempre. Se você acredita que o 3D é a maior dimensão que você encontrará no cinema, você acredita que 8K seja a melhor resolução de imagem? Esqueça tudo isso e seja muito bem-vindo a Avatar 2. Se você ficou se perguntando, mas o que tem de tão especial em Avatar 2? Bem, para eu te responder isso, primeiro você tem que entender como se iniciou o cinema 3D. O primeiro filme 3D foi lançado em 1920, chamado The Power of Love. Mas como você já deve imaginar, nesse tempo o cinema era muito ruim, imagina o 3D. Daí realmente o cinema 3D morreu. Mas em 1954, com o filme Disque M para Matar, o 3D ressurge. Ressurgia nada, porque teoricamente em 1952 ele deveria ter ressurgido com o filme Moana, o Demônio, e em seguida com o sucesso de 1953, Mulheres, Gato da Lua. E se não bastasse todos esses terem sido decepções, teve um também de 1954 chamado Tambores de Tahiti, da qual fez o povo literalmente correr do cinema de tão ruim que o 3D era. Não é que os filmes eram horríveis, mas o 3D que era horrível era tipo isso aí, ó. Uma bosta. O cinema 3D realmente só começou a melhorar em 1982 com o lançamento de Sexta-feira 13 e também em 1983 com Tubarão 3. Mas realmente o 3D como conhecemos hoje só veio existir em 2004 com o filme O Expresso Polar e em 2005 O Galinho, Chicken Little. E depois disso o 3D entrou na cabeça das pessoas, uau, agora é 3D, e o cinema 3D era sucesso de bilheteria nos cinemas, todo mundo queria assistir 3D. Agora imagina se um dos melhores diretores do mundo decidisse fazer um filme em 3D. Quando eu falo os melhores, tem que ser um cara que não decepciona, tipo alguém que só dirige filme que é sucesso mundial. Então que tal o James Cameron, que dirigiu Aliens, O Resgate em 1986, O Exterminador do Futuro em 1991, O Exterminador do Futuro também de 1984, Titanic, que foi um grande sucesso de bilheteria, e em 2009 dirigindo Avatar. Só que para você ter uma ideia, ele dirigiu Avatar em 2009, mas ele já tinha a ideia de Avatar antes mesmo de dirigir Titanic. Ou seja, na época não existia tecnologia para o que ele queria fazer em Avatar. Então sim, por isso Avatar foi o maior sucesso de bilheteria. Na verdade não foi, é o maior sucesso de bilheteria. Caso você tenha pensado que Vingadores Ultimato superou Avatar, você não está necessariamente errado. Após um breve período em que Vingadores Ultimato ficou no topo da lista, o longa de James Cameron recuperou a primeira posição com um relançamento especial nos cinemas. Ou seja, eu estou falando que o James Cameron é maior sucesso de bilheteria em mais de um filme. E esse cara lança Avatar em 2009. E como se é de imaginar, o cinema 3D explodiu. Mas infelizmente, com o sucesso de Avatar, se iniciou a palhaçada dos filmes 2D sendo convertidos para 3D apenas para cobrarem ingressos mais caros. Caso você não tenha entendido o que eu falei, eu estou falando do seguinte: um ingresso 3D custa 2, 3 vezes mais caro do que um ingresso comum.
Isso significa dizer que o retorno que tem pelo 3D é mais caro, mas produzir um filme 3D também sai muito caro. E se a gente produzir um filme que é 2D e colocar 2 minutinhos de vídeo em 3D e a gente cobrar tanto no 2D quanto no 3D? E é exatamente assim que eu paguei burramente R$ 50 para assistir Doutor Estranho em 3D no IMAX, quando na prática eu assisti um filme praticamente inteiro em 2D, porque se somar tudo que teve em 3D ali, dá no máximo 2 minutos. E o cinema 3D entrou em tamanha decadência que em 2019 muitos acreditavam que o cinema 3D simplesmente iria deixar de existir. Mas com a pandemia de 2020, ir ao cinema já era algo muito incomum. Imagina querer pagar pelo 3D quando sabemos que não haverá 3D, ou seja, agora o 3D vai acabar de vez, não é? Provavelmente, mas em 2022 surge algo. James Cameron, depois de 12 anos, fala que lançará Avatar 2 e com promessas totalmente inovadoras, pois Avatar 2 poderá ser assistido mesmo sem óculos 3D. E independente de qual lugar da plateia do cinema você esteja, você vai ter a experiência 3D. Isso é muito inovador porque já tentaram inclusive lançar TV 3D, só que o efeito 3D só acontece com quem está no meio, quem está bem no centro, olhando de frente para a TV. Quem está nas laterais não enxerga o 3D. E assim como quando James Cameron estava dirigindo Titanic, ainda não existia tecnologia o suficiente para lançar Avatar 1, significa que 15 anos se passaram para que Avatar 1 seja lançado. No caso de Avatar 2, 12 anos. Mas peraí, você tá falando que é pela mesma lógica de que não tinha Exatamente! Eu estou falando que Avatar 2 demorou muito tempo para sair porque nem existia tecnologia para esse filme. Então sim, você pode esperar que irá assistir algo que você nunca viu em nenhum outro filme. Relaxa que eu vou te explicar. Como você já entendeu, o processamento do 3D é muito pesado. É como se você tivesse tirado 4.000 fotos por dia durante toda a sua vida. Isso significa que eles usaram 34 racks, cada rack com 4 chassis de 32 computadores somando 40.000 processadores. Caso você não tenha entendido o poder disso, isso significa mais ou menos a soma de todos os computadores domésticos de toda a região sul do Brasil. Tudo isso? Se ainda está com dúvida, eu vou explicar melhor. Atualmente, o Mac Ultra, um dos computadores mais potentes da atualidade, tem 128 de RAM e um processador mais ou menos equivalente a uma RTX 3080. E esse computador custa R$ 50.000. Se você acha que 128 de RAM é algo poderoso, Avatar usou 140 teras, ou seja, 140.000 de RAM. Mas se imagina se precisa de todo esse processamento e para um editor mandar para o outro. Bem, para isso eles tiveram que usar o sistema Blade. O sistema Blade está valendo em 3 pentabits, operando na velocidade de 10 gigabits por segundo. Isso significa que foram gastos milhões de dólares somente para armazenar o filme. E caso você esteja pensando, uau, Avatar 2 realmente foi muito trabalhado, não é? Eu estou falando de Avatar 1 aqui, eu estou falando de 2009. Tudo isso que eu te falei aqui não era suficiente para Avatar 2 e foi por isso que precisou de 12 fucking anos.
Agora sim você viu uma pequena parte das gravações de Avatar 2. Mas provavelmente você está pensando, cabra safado, e aquela thumbnail do 3D para o 6D? Clickbait, né? Não, não é clickbait. Eu vou te explicar agora. Avatar 2 é o primeiro filme na história a ser gravado com 75% em ambientes virtuais. Em outras palavras, estamos falando da computação gráfica mais poderosa já usada. Tá vendo essas câmeras na frente dos atores? Então, ela serve para captar cada micromovimento em 3D. As suas malhas têm 100 pontos que captam por 100 pontos diferentes, ou seja, é como se fosse 100 câmeras em cada um dos atores. Tá, mas se 75% do filme é computação gráfica, então como os editores sabem como está sendo o processo? Bem, sabe essas lentes aí que estão na frente dos atores? Então, ela tem uma câmera virtual, só que sem lente, ou seja, os editores conseguem ver em tempo real como está em 3D aquilo que os atores estão fazendo. É como se você tivesse produzido um vídeo de 100 teras e o teu processador renderizou o vídeo em menos de um segundo. Ah, é muito poder de processamento. Eu entendi o que isso tem a ver com do 3D para o 6D. Tá me enrolando, né, safado? Não, relaxa, eu vou te explicar. Os 5 sentidos são olfato, paladar, visão, audição e tato. No geral, o cinema só consegue focar na visão e na audição, com exceção de um IMAX, que tem a tela 4 vezes maior, sim, gigante. E o seu áudio você consegue ouvir desde o cair de uma agulha ao estrondo de um trovão. Prepare-se para a verificação de otimização da sala IMAX. Configuração personalizada da tela de projeção. Maximização do campo de visão. Acionamento do sistema de projeção revolucionário. Aprimoramento das imagens cristalinas. Calibragem dos potentes alto-falantes digitais. Som a laser perfeitamente alinhado. Preparar a audiência para impacto máximo. Audiência pronta para imersão total. A mais envolvente experiência cinematográfica começa agora. Mas quando estamos falando de qualidade de áudio, a qualidade de áudio mais perfeita que existe é Dolby Atmos, na qual o som vira tridimensional pela sua grande distribuição. Agora imagina o cinema na qual você não consegue apenas ver e ouvir com a melhor qualidade possível, mas também sentir, tocar. Aqui estamos falando do cinema 4DX. Agora junta tudo do melhor desses 3 cinemas no mesmo cinema e pega um filme que foi feito desde o início para ter a melhor qualidade em tudo. Então sua experiência não será 3D, será 6D. E James Cameron quer fazer isso, ou seja, ele não quer inovar apenas nos filmes, mas também nas salas de cinema. E se você chegou até aqui e vai assistir Avatar 2, comenta o seguinte: Avatar 2, o filme que vai revolucionar o cinema.
family. Is our fortress.